Fala galera! The Walking Dead chegou ao final, mas tem muita coisa ainda pra gente debater sobre essa série que a gente tanto ama. Uma série que durou 12 anos, 11 temporadas. Galera, a Mari do Fatos Dead lançou uma série de questões assim sobre todas as temporadas de The Walking Dead, sobre tudo que a gente viveu juntos. E galera, antes de começar assim, ó, a falar sobre se o Rick deveria ou não ter matado o Negan lá no final da oitava temporada, galera, se tem alguém ainda que não segue a Mari lá no Fatos Dead, cara, para de perder tempo, começa a seguir o Fatos Dead, porque ele é um baita de um portal de notícias para todos nós amantes desse universo do The Walking Dead. Tá aqui na descrição do vídeo, o perfil do Fatos Dead, entra lá porque o trabalho da Mari é sensacional. Galera, vamos lembrar assim que sétima e oitava temporada, a gente, né, nós que somos a grande base de fãs de The Walking Dead e tudo mais, a gente tem muitos problemas e a gente sabe que esse é o momento também que muitos fãs de The Walking Dead deixaram de acompanhar a série ali por causa de todos os problemas, principalmente da oitava temporada, que teve desenvolvimento de trama e tudo mais. E a gente estava muito curioso como que ia se encerrar esse grande arco dos Salvadores ali. A gente não precisa conversar de novo sobre os problemas de oitava temporada e tudo mais, mas com o encerramento de arco dos Salvadores, depois do acontecimento do Cal ainda, né, da morte do Cal, se tornou algo bastante duvidoso de como é que ia acontecer, né? A gente sabia muito bem a base dos quadrinhos, mas a gente sabe muito bem que a série de TV sempre adaptou elementos, e acabei de falar de um em relação à morte do Cal, né? Que não tinha ali nos quadrinhos e tudo mais. Houve, né, a última grande batalha entre o Rick e o Negan ali, e existe um momento onde o Negan, né, estava ali gravemente ferido já pelo Rick, e o Rick poderia ter ali naquele momento tido, né, a grande vingança em relação a tudo que o Negan tinha feito para o grupo, desde lá do 6x16. E o Rick decide, cara, a decisão dele é realmente de deixar o Negan vivo, colocar ele na prisão, para que ele realmente tivesse, né, vivo pagando por tudo que ele fez. E não deixou, né, não permitiu em nenhuma maneira que a Meg tivesse a sua vingança ali, que ela gostaria de ter em relação a tudo que aconteceu com o Glenn. E isso se tornou, cara, algo extremamente ali conflituoso para aquele final de oitava temporada lá. Para quem não lembra, tem uma cena, que até é uma cena assim que eu acho complicada, tá? Eu acho complicada. Mas ela aconteceu, então a gente pode falar de algo que realmente aconteceu dentro da série. Tem uma cena onde tá em Hilltop a Meg e o Daryl inclusive ele aparece surgindo das sombras, assim, né? Da Meg prometendo claramente que as coisas não iam ficar daquela forma, que ela realmente ia atrás da sua vingança, que ela não estava de nenhuma maneira concordando com a decisão do Rick. O Rick tinha tomado sua decisão pelo grupo, e né, a gente sabe muito bem que Rick Grimes era o líder de tudo que acontecia em relação ao grupo, ou seja, todo mundo seguiu a decisão do Rick Grimes lá do que ele tinha tomado. Só que a Meg naquele momento, ela promete realmente que vai ter essa vingança. Ela deixa muito claro que não estava concordando. E o Daryl surge das sombras falando exatamente a mesma coisa, né? Que ele também não estava aceitando e ali estava começando a acontecer um princípio de uma insurreição, né? Eram os dois contra o Rick Grimes naquele momento lá final de oitava temporada e tudo mais. E essa decisão, as consequências dela na nona temporada, obviamente que elas foram para outro caminho. Por quê? Porque a gente tem a saída logo depois ali, tanto do Rick quanto da Meg da série, né? A gente sai o Andrew Lincoln, sai lá o Lincoln da série. E tudo que foi acontecendo dali pra frente também foi mudando, né? E o Negan, cara, foi tendo seu desenvolvimento, ele não tinha mais como ter desenvolvimento em relação ao Cal, foi tendo seu desenvolvimento em relação a Jute, e depois, né, na sua sequência toda de arco lá, cara, e o Negan se tornou um personagem completamente diferente também. Ou seja, essa decisão do Rick, cara, de ter realmente, né, deixado o Negan viver, também corresponde muito aos desejos do Cal. Cara, vamos lembrar daquele momento onde o Cal está prestes a morrer lá. Ele está mostrando pro Rick também que existe um outro caminho, né? Que aquele caminho ali que estava se tornando aquela guerra total entre, né, Alexandria e os Salvadores, não precisaria ter a morte das pessoas. Se a gente for lembrar, né, é exatamente o que a Jute faz no arco final de Commonwealth também. Então, esses ensinamentos do Cal levam também, motivam também o Rick a tomar aquela decisão e não matar o Negan ali, apesar de tudo, né, ele tomar essa decisão de não matar. Ou seja, estava tudo completamente coerente dentro da trama, qual era a decisão que o Rick estava tomando e o porquê que ele estava tomando aquela decisão também. Para mim é algo que encaixou perfeitamente bem. E também algo que propiciou que a série tivesse, cara, todo um outro desenvolvimento. E se a gente for lembrar, o Jeff Demora já deu entrevistas também que o contrato dele inicial não era um contrato
né, como teve até o final da série. Ele tinha um tempo ali de contrato, ou seja, não se sabia se o personagem iria sobreviver após. Então, essas decisões todas, né, elas continuaram sendo tomadas durante a própria série. E também, cara, imagina se a gente tem a morte do Negan ali naquele momento, tá? E vamos deixar bem claro, né? As diferenças de adaptação, como, pô, já falei no início do vídeo ali, né? Eles poderiam ter feito qualquer coisa ali, qualquer coisa. Se a gente perde o personagem do Negan também naquele momento, pô, cara, a gente depois teria perdido o Rick, teria perdido a Maggie, não teria tido o Negan. Olha a falta que faria o Negan da nona temporada em diante. O quanto que ia faltar, cara, um personagem tão forte como é o Negan, e um personagem que consegue desenvolver muitos elementos ali. Olha a falta que ia fazer o Negan. Então, sabe, tentando olhar para os dois caminhos, o lado dentro da série e o lado fora de série, eu, quanto fã, imaginando assim, cara, ainda bem que a gente teve, né, essa decisão também ali do Rick Grimes e tudo mais, porque propiciou, cara, muitos outros desenvolvimentos na trama, e eu acho que até esse momento que a Lauren Cohen volta, a Maggie volta, também, cara, a 11ª temporada, ela tratou muito bem a relação entre os dois personagens. Então, acho que isso tudo foi trazido, desenvolvido como deveria ser, com uma grande importância. Então, concordo muito, cara, com a decisão de Rick Grimes de ter poupado o Negan lá no final da 8ª temporada, no final da guerra entre Alexandria e os Salvadores. Galera, quero muito saber a opinião de vocês. Coloquem embaixo nos comentários pra gente seguir conversando. Não esqueçam, na descrição do vídeo tem o link do Fatos Dead. Entrem lá no Fatos Dead, cara. Se não seguem no Fatos Dead, segue, porque o trabalho da Mari é foda. É foda, tem que seguir o Fatos Dead. E galera, tem também nosso grupo do Telegram. Se tu é fã do universo The Walking Dead, não entrou no grupo ainda? Entra, porque fã de The Walking Dead tem que estar sempre acompanhado de outros fãs de The Walking Dead. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.